Nesse mês em que começamos a preparação para a Páscoa, uma celebração bem tradicional no nosso país, um país que começou, como um país cristão, ainda é considerado um país cristão. Então, várias festividades são observadas, uma delas é a Páscoa. E hoje de manhã nós falamos que a Páscoa dos judeus não é a mesma Páscoa, exatamente a mesma que nós celebramos nessa ocasião do ano. O nome é o mesmo em português, mas ela é diferente. Em inglês já tem uma diferença, que dá para saber qual que é o significado um pouco maior. Mas uma coisa que nós percebemos é que no meio das festividades religiosas há muita mistura de comércio, muita mistura de secularismo, de coisas até tentando tirar o foco da razão principal, que é Jesus. Então, se faz necessário a gente falar um pouquinho do que é Páscoa. Páscoa para nós cristãos é a ressurreição, a celebração de que o nosso Salvador vive. Ele não ficou morto, ele vive, amém, irmãos? E ele nos prometeu uma vida eterna, como ele é a vida e tem a vida. Mas antes de que ele ressuscitasse, ele passou por sofrimento. Logicamente, irmãos, a dor, a angústia, traição, negação e a morte foi antecedente, logicamente, à ressurreição de Jesus. Então, eu senti Deus me guiando para começar a falar um pouquinho da vida, da morte de Jesus Cristo, no finalzinho, do que antecede a crucificação, começando esse domingo, um pouco mais domingo que vem, e logicamente quando formos encerrar o domingo da Páscoa mesmo, vamos falar da ressurreição, amém, irmãos? E vamos ter uma cantata apresentada, Então, gostaria de que os irmãos observassem a caminhada nas Escrituras. Vários versículos bíblicos serão lidos, então se você quiser anotar e também seguir na palavra de Deus, além de que também está sendo projetado ali. Em Mateus 26, 19, nós vemos que dias que antecediam a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os dias foram bastante tumultuados, muita coisa aconteceu, muito evento acontecendo ao redor de Jesus, com a pessoa de Jesus Cristo. E nesse texto vai falar que Jesus Cristo celebrou a última Páscoa, a Páscoa dos judeus, celebrando a libertação do povo de Israel do Egito e que Deus tirou eles, libertou eles lá da escravidão. E isso tem um simbolismo hoje em dia que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então Jesus celebra a última Páscoa judaica, Mateus 26, versículo 19 e versículo 20. Eu te convido a ler esse texto, pelo menos, comigo, em voz alta, tá bom? 19 e 20. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então todos eles observaram essa Páscoa. E a partir daí você vai começar a ver alguns eventos especiais na vida de Jesus Cristo, cheio de significado, irmãos, significado espiritual, significado para a nossa vida como cristãos. O próximo evento que acontece, se você seguir a ordem dos acontecimentos, de acordo com a palavra de Deus, colocar os 4 evangelhos juntos e ver como eles se encaixam, o próximo evento mencionado está lá em João capítulo 13, versículo 10. Foi quando Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Eu vou ler simplesmente os textos rapidamente, não vou dar muito tempo para você abrir, quando tiver só a referência aqui, porque tem muita coisa para a gente ler, tá bom, irmãos? Então João 13, 10 diz: Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, irmãos, Jesus Cristo dá uma lição de humildade, uma lição de serviço. Eu sei que todos nós, irmãos, temos relutância em servirmos, em sermos servos, tá? Todo ser humano tem uma relutância em ser servo. Mas quando a gente aprende que o nosso Salvador, Jesus Cristo, que criou todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele veio aqui, irmãos, e ele tirou o manto, e ele
se preparou com água e abaixou aos pés dos homens, pecadores, seguidores dele, e começou a lavar um por um, pondo o dedo na sujeira dos pés daqueles homens. Aquilo mexeu com a vida dos discípulos, mas só um teve coragem de falar: aqui não, o senhor não vai fazer isso comigo. E Jesus Cristo usou isso que Pedro falou para ensinar uma lição, falando que se não fizesse, ele não teria parte com ele. Que lição maravilhosa, irmãos. Então, nós nunca devemos nos sentir humilhados pelo fato de sermos servos das pessoas. Nunca isso deve passar por nossa mente. Agora, um risco que corremos é que quando você se demonstra como servo, você tem que se preparar para ser tratado como servo. E aí que quando é a coisa mais difícil. Mas se nós fazemos isso para a glória de Deus, a exemplo do nosso Salvador, isso tem significado profundo e espiritual para nós. Jesus fez isso, irmãos, antes de morrer na cruz. Jesus Cristo também indicou quem seria o traidor dele. João 13, 21. João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eu imagino como que essa palavra, irmão, soou pesado na vida dos seus seguidores. Quem queria trair Jesus? Jesus, aquele que ensinou, que chamou, que curou, que fez tantas maravilhas, milagres na frente dos seus seguidores, agora falando que um de vocês vai me trair. Jesus conhecia os corações. E ele indicou sobre isso. Ele não falou o nome, mas se você ler o texto, você percebe que, para bom entendedor, meia palavra basta. Era óbvio que aquele homem, Judas, ia fazer isso. Então Jesus, mesmo sabendo de que isso acontecia, Jesus ainda tratou Judas como um dos seus, com amor e graça. Não é maravilhoso isso, irmãos? Jesus então está em rumo ao sofrimento dele, mas o sofrimento aqui emocional já começou, irmãos, sabendo que um deles o trairia, e também que um deles, Pedro, o negaria. João 13, 38, Jesus respondendo-lhe, Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então aquele homem que se daria para Jesus, Pedro, corajoso, aquele homem impetuoso, né, que fala o que vem na cabeça, que age, quem se identifica com Pedro aqui, né, que faz depois pensa, que fez. Jesus Cristo tinha pessoas tão diferentes dentro dos seus seguidores, Jesus amava todos eles, mas Pedro se destaca pela sua lealdade espontânea, e ele mesmo, esse homem leal, ia negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia disso e mesmo assim disse: você vai me negar. Mas Deus foi gracioso com Pedro. No final deu uma chance, 3 chances na verdade. Ele lembrou 3 vezes de um ministério que Deus deu para ele. Que maravilha, né, irmãos? Mas imagina o sofrimento emocional do nosso Salvador. Aí Jesus Cristo, a partir desse momento, ele institui, ele ordena que os seus seguidores comecem a celebrar a ceia, que é, na verdade, algo muito vívido para a pessoa de Jesus Cristo e os seus seguidores. Eles nunca tinham celebrado a ceia dessa forma. Eles ceavam durante a Páscoa, né? Eles usavam, inclusive, ingredientes ali para a Páscoa, mas a ceia tinha um significado. Mateus 26, 16. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E logicamente nós entendemos que é em memória de Jesus, é um memorial. Aquele pão não se transforma no corpo de Jesus, e nem o suco da uva se transforma no sangue de Jesus Cristo. É um memorial para lembrar do sacrifício vicário de Jesus por nós. Aí Jesus Cristo ora pelos seus seguidores. João 17, 9. Leiamos juntos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus, com o sofrimento iminente que viria nos próximos dias, ele ainda se preocupa em interceder pelos seus. Jesus sabia que os seus o abandonariam, que um o trairia, que um o negaria, que todos virariam as costas para ele quando Jesus estivesse ali morrendo por eles e por todos. E mesmo assim, ele orou por eles. Isso, irmãos, mostra
nos ensina, irmãos, que a gente não pode ficar selecionando pessoas para orar. Eu vou orar por fulano porque ele é bonzinho. Eu vou orar por ciclano porque ele é leal. Vou orar por Beltrano. Irmãos, vamos orar por todos. As pessoas precisam de oração. Como nosso Salvador, vamos orar por aqueles que estão próximos a nós, particularmente, no nosso convívio da vida cristã, como os irmãos da nossa igreja. Mas vamos orar também por aqueles que estão perdidos no mundo. Orar pelos nossos líderes, como o irmão Samuel acabou de exemplificar aqui. Oremos pelas pessoas, irmãos, porque nós não podemos mudar vidas, mentalidades, mas Deus pode transformar de dentro para fora. Amém, irmãos? Jesus nos ensina através do seu exemplo, orando pelos seus seguidores. E aí tem um evento muito importante que Jesus foi no Monte das Oliveiras. Oliveiras era um monte fora de Jerusalém e tinha lá um jardim chamado Jardim do Getsemane. Em Lucas 22, vamos ler do 42 até o 44 juntos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. Eu pesquisei para saber um pouquinho mais, porque eu já havia estudado a respeito desse fenômeno de transpirar sangue. E eu vou ler aqui algo tirado de um site a respeito desse fenômeno. É possível suar sangue? Sim, é possível suar sangue, apesar de ser algo extremamente raro. A literatura médica chama essa condição de hematidrose. Apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo episódios de hematidrose, normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas, e esses vasos acabam se rompendo, e sangue e suor se misturam na transpiração. Nesse caso, os pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho as gotas de suor. E existe, irmãos, até hoje, essa condição, hematidrose, mas é raríssima. Somente debaixo de condições extremas, de extremo estresse. Irmãos, por que Jesus suou sangue? Imagina a pressão espiritual que viria sobre ele, a pressão emocional que viria sobre ele. Ele estava antevendo, ele estava se preparando, tanto é que Jesus ora pedindo ao Pai, para você ver o tamanho de sofrimento de Jesus, irmãos. Ele, como homem, ele pediu: se possível, passa de mim, afasta de mim este cálice. Olha, irmãos, Jesus que sabe todas as coisas, ele sabia se era possível ou não. E olha, ele pediu humildemente ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque eu já ouvi, irmãos, que o que doeu mais em Jesus não foi a perfuração, o sofrimento que a gente vai estar vendo um pouco, mas era a distância que ele teria do Pai, a separação do Pai, porque ele nunca se separou do Pai, nunca. Nem um momento da eternidade passada. E ele nunca vai se separar do Pai na eternidade futura, mas por um momento ele se separou. Sabe por quê? Por causa do propósito que ele tinha. Era necessário ele tomar um lugar meu e seu, diante da santidade absoluta e plena de Deus, para substituir a mim e a você, para pagar o preço da minha dívida que eu tenho e você tem com o Pai, que nunca ninguém conseguiria pagar. Nenhuma religião, nenhum esforço, nenhuma bondade nossa poderia começar a raspar a superfície de quitarmos essa dívida, mas Jesus Cristo somente podia, e Ele sabia o preço que tinha que pagar: separar-se do Pai. Ele falou: se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Que submissão, irmãos! Que exemplo perfeito e pleno para nós. Então, a próxima vez que nós temos dificuldade em nos submetermos a Deus, em obedecer qualquer coisa, vamos lembrar o que Jesus passou.
Vamos abrir o nosso coração para Deus, rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, isso é o meu desejo, Senhor, se possível. Deus não proíbe a gente de clamar a Ele, irmãos. Deus quer que nós clamemos, que nós lancemos nossas necessidades e desejos para Ele, mas Ele sabe que o mais importante é o nosso coração submisso, como o de Jesus. Mas faça a tua e não a minha. Se Deus falar isso para você, você vai continuar submisso como Jesus? Eu duvido, irmãos. Porque eu tenho dúvidas até da minha própria lealdade para com o meu Salvador. Quando as coisas apertam. Mas Jesus sempre foi leal, sempre foi fiel. Então esse sofrimento, essa agonia no Getsemane, irmãos, para mim é um grande ápice do sofrimento de Jesus. Jesus agora ele foi traído por Judas. Lembra que ele estava orando lá? Vamos ler juntos Mateus 26, 47, 48. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse. Prende-o. Prendei-o. Jesus sabia exatamente desse plano macabro e demoníaco. Mesmo assim, ele ficou lá. E os irmãos, por causa do tempo, a gente não vai entrar. Lembra o que aconteceu? Quando isso aconteceu, Pedro quis proteger Jesus. O que Pedro fez? Arrancou o olho de Malco, um soldado que foi lá. Nós podíamos, com aquele senso de vingança, queremos, sim, o bem venceu, finalmente alguém protegeu, fez alguma coisa. O que Jesus fez? Repreendeu aquele Pedro por ter feito, ainda curou aquele soldado que o levou preso. Irmãos, só o cristianismo tem isso. Só o cristianismo tem isso. A exemplo do nosso Salvador Jesus, a ponto de ajudar os seus próprios inimigos, de morrer pelos que o rejeitam. Jesus, mesmo sabendo, ele foi traído com um beijo. Aí depois ele foi levado perante Anás. Anás, que era um sumo sacerdote de Jerusalém. Ele era sogro do outro sacerdote, Caifás. Então Jesus foi levado perante ele. Porque lembra que os sacerdotes eram autoridade na comunidade judaica. Eles eram líderes do Sinédrio, que era um tipo de um conselho da cidade, né, dos judeus, para tomar decisões grandes, né? Então era composto por sumos sacerdotes e fariseus e outros líderes religiosos. Depois daquela ocasião, Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí ele lembra do que Jesus falou para ele. Quando Jesus fala alguma coisa, irmãos, vai cumprir. Deus nunca promete algo que ele não vai cumprir. Ele sempre cumpre as suas promessas. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, a diferença do sentimento que Judas teve quando ele acabou de trair Jesus e do sentimento que Pedro teve quando ele negou Jesus é diferente. A diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é quando você é pego fazendo mal. Talvez se você não fosse pego, você não sentiria nada. Ou quando você cai a ficha, mas você não toma a decisão que agrada a Deus, que é de clamar perdão, de se quebrantar diante de Deus, mas achar que está tudo acabado, eu vou resolver do meu jeito. Foi o que Judas fez. Pedro chora amargamente, achando que não tem mais solução para ele. Ele quer mudar de vida, ele não quer mais seguir Jesus. E lá na frente você vê a graça de Deus. Jesus se encontra com Pedro, um encontro particular com Pedro, e dá 3 chances para Pedro, igual as 3 negações. Mas voltando na história, Jesus é então levado diante do outro sumo sacerdote, que é Caifás. Caifás era o genro de Anás. E lá então, ele é provado, ele é testado. Depois de lá, ele é levado diante da autoridade romana, diante de Pilatos. Pilatos era um governador romano na Judéia, né? Então era um representante de Roma lá dentro, para receber a sentença da crucificação. Foi isso que aconteceu. Depois, ele é levado... Vou voltar aqui, irmãos, perdão. Ele é levado a Pilatos,
Depois de lá, ele é remetido a Herodes, que era o administrador da Judéia, o administrador, representante dos judeus na Judéia. E depois ele é levado novamente, ou em Herodes, né? Ele é escarnecido. Vamos ler o texto de Lucas 23, 11, todos juntos. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Começou a virar um espetáculo, irmão, de zombaria, de gozação, de bullying, podemos dizer assim, a palavra moderna que a gente usa, né, traduzindo do inglês, de tirar sarro, de zombar com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é humilhante, irmão, isso é humilhante, às vezes machuca mais do que uma violência física. Eu não sei vocês, quem daqui tem problema com gozação, com ser zombado, ser alvo de piadinhas. Uma das coisas que nós fazemos no treinamento que Deus permite nós darmos, né, sobre necessidades especiais, é sermos cuidadosos com o que nós falamos com as pessoas que têm necessidades especiais. Porque as pessoas mais antigas costumavam falar uns nomes que ofendem, e ofendem mesmo, mas eles não estão nem aí, por falta de conhecimento, né? E fala que a pessoa é isso, é aquilo. E há uma resposta, alguém falando, vocês estão muito sensíveis, vocês estão politicamente corretos em querer dar o nome certinho. Irmãos, eu creio que o certo não é nenhum e nem outro. Não é usar esses nomes antigos ofensivos e nem ser super sensível, que você não pode falar nada. Não, mas você tem que falar certo, você tem que usar os termos corretos, porque a gente tem que abençoar e edificar as pessoas e não causar problema. Então, o cristão não deveria aderir a bullying, a tirar sarro de ninguém por nenhum motivo, mas a ter palavras de graça que produzem, trazem edificação às pessoas. Aqui, com certeza, Jesus, que criou esse princípio, ele estava sendo alvo do contrário, tirando sarro deles. Irmãos, imagina, soldados desprezando Jesus, escarneando, colocando roupas para zombar dele, roupas resplandecentes como de um rei, falando, olha, você é um rei, né? Então vamos dar uma roupa assim para você. Pilatos procura libertá-lo. Pilatos, o próprio líder ali romano, ele não vê crime naquele homem, não vê crime. Ele percebe que é uma rixa, que é uma mau índole dos judeus contra Jesus, e ele mesmo tenta libertá-lo, mas ele percebe a pressão da multidão, e ele não consegue fazer. Os judeus pedem para libertar a Barrabás e crucificar a Jesus. Barrabás era um criminoso conhecido da época. Eles chegam ao ponto de pedir que aquele criminoso, notavelmente conhecido pelos seus atos que mereciam punição, fosse liberto e Jesus solto. Aliás, fosse liberto e Jesus preso. Vamos ler juntos o que diz Lucas 23. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então, irmãos, você percebe, em outros textos mostra que quem estava instigando aquilo eram os líderes religiosos, os sacerdotes ali, os fariseus, que estavam cochichando e dando o primeiro passo. E o efeito manada foi isso, de seguir, né, e de mandar ou pedir por crucificação. Jesus Cristo, então, foi açoitado e condenado a mandato de Pilatos. Vamos ler Mateus 27, 26. Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Talvez em uma outra ocasião eu vou estar lendo detalhes a respeito de chicoteamento ou de açoite, comum naquela época, mas era comum usar chicotes feitos de couro cru, e só o próprio couro já machucaria, e colocar estilhaços, ou de osso, ou de pedregulhos, pedras, ou alguns até com metais na ponta, feito propositalmente, irmãos, não redondinhos, bonitinhos, mas feitos rusticamente para machucar aqueles que receberiam as lapadas ou as chicoteadas. Então, irmãos, Jesus Cristo, um homem inocente, recebeu um castigo
de criminoso. Eu imagino Jesus não como aquela pessoa fraquinha, como a gente vê em imagens por aí, mas um homem saudável, um homem forte, que trabalhava com o pai, que aprendeu uma profissão lidando com madeira e tudo mais. Um homem saudável de 30 anos, 30 e poucos anos, mas agora ninguém aguenta, irmãos, uma chicoteada dessa. Além do sofrimento que Jesus já tinha, de suar sangue, de ser zombado, de ser humilhado, horas de estresse extremo, agora aqui foi açoitado. Irmãos, aqueles chicotes, aquelas fagulhas ou pedaços de metal ou de osso, entravam na carne, grudavam, e quando puxava, vinha junto com carne, vinha junto com músculo, vinha junto com tendão. Talvez vendo ali os ossos da costela, talvez até órgãos dessa região mais baixa do tórax, quase sendo expostos, mas eles continuando batendo em Jesus. Agora aqui, zombado pelos soldados romanos, leiamos juntos esse texto. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele a cana, batiam-lhe com ele na cabeça. Tiraram-lhe a capa. Que dor, irmãos. A gente imagina a Páscoa ou a morte somente na cruz. Eu não estou com a imagem aqui. Por isso que Jesus não aguentou muito na cruz. Ele morreu mais cedo do que outras pessoas morreriam. O estresse espiritual, emocional e físico, somado com toda essa humilhação, irmãos, de ter alguém zombando dele, soldados profissionais que sabem torturar, tratando ele como um homem malvado, como um criminoso, pegaram coroas de espinhos, e não eram espinhos como de uma roseira, sabe? De roseira é grande, né? Mas eram espinhos próprios para punição. Aqueles espinhos que eles fincavam na cabeça de Jesus Cristo. Imagina, irmãos, já com os poros já sensíveis de ter transpirado sangue, quando aquilo entrava em contato com espinhos que penetravam, irmãos, iam direto no crânio, aquela dor aguda, imagina, irmãos. Existem relatos médicos que explicam clinicamente o que uma pessoa sentiria passando pelo que Jesus passou. E talvez nem cabe ficar entrando muito em detalhes, porque talvez ia ser tão gráfico como talvez passar aquele filme do Mel Gibson mesmo, né? A Paixão de Cristo. Eu conheço até hoje pessoas cristãos que falam que não gostam de ver aquele filme. Qual que é a minha postura quanto a isso? Assiste, porque aquilo é um pouquinho do que foi. Talvez nem mostre a realidade. Então, irmãos, pegaram essa coroa, colocaram na cabeça de Jesus, e na mão direita colocaram uma cana para zombar de Jesus, irmãos. E ajoelhado diante dele, escarneciam: Salve, Rei dos Judeus! E cuspiram no rosto dele, tiraram a cana, e com a cana batiam na cabeça de Jesus, fincando, penetrando aquilo ainda mais na cabeça do Criador do Universo, daquele que te ama de corpo e alma. Depois de haverem escarnecido, tiraram a capa, e com certeza não foram delicadamente, não foram preocupados em não machucar, irmãos. Vestiram-lhe suas vestes e levaram para ser crucificado. A ponto, irmãos, que Jesus Cristo, quando estava levando a cruz, ele precisou de ajuda. Ele não aguentou. Um homem saudável, um homem forte, 30 e poucos anos, que passou por toda essa agonia de dias antecedentes, não aguentou. Mas os outros provavelmente conseguiam, mas ele não aguentou. Era comum o tipo da cruz que usava, deles levarem a parte transversal da cruz, já amarrada ou atada ao próprio corpo, que pesava mais ou menos 50 quilos. Então imagina se Jesus caiu por não aguentar, o que ele usaria para proteger o rosto, para proteger o corpo, os órgãos totalmente dilacerados? Nada, irmãos. Ele cairia de peito no chão, se esfolando, se machucando mais ainda, expondo órgãos do próprio corpo dele. Então olharam, olha o que diz o texto: havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, o vestiram com suas próprias vestes
e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então eu queria parar por aqui, porque vai continuar, porque o sofrimento vai continuar. E semana que vem a gente vai falar um pouco mais da cruz. Foi quando Jesus Cristo, então, após passar por tudo isso, ele foi pregado lá na cruz. Mas eu gostaria de parar só com isso que falamos até agora e trazer a sua mente ao seu coração, simplesmente, algumas reações que Deus quer de você. Ouvindo o que Jesus fez, morrendo na cruz, sem merecer, Jesus não merecia nada daquilo, irmãos. E ele sabia, e quando ele falou para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. Jesus sabia que o Pai respondeu a oração dele. Sabe qual foi a resposta do Pai? Não. A minha vontade vai prevalecer. E Jesus sabia disso, irmãos. E ele foi para lá por vontade pessoal também, voluntariamente. Ele não foi rebelde, obedecendo ao Pai com rebeldia. Ele foi lá por amor, irmãos. Ele passou por esse sofrimento e humilhação. Por amor, por amor. Então, arrependimento e fé seria a melhor resposta para nós diante do sofrimento de Jesus. Só até agora, só até agora. E eu te convido a abrir a palavra de Deus também, Isaías, capítulo 53, versículo 5. O texto está aí, você pode abrir na palavra ou ler ali mesmo. Se você ler comigo, eu te convido a fazê-lo, vamos fazer. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Isaías, inspirado por Deus, fala claramente o porquê Jesus passou pelo que ele passou, irmãos. Foi por causa das minhas transgressões, os meus pecados que Jesus sofreu lá. Foi por causa dos meus pecados que cuspiram no rosto de Jesus, que colocaram aquele espinho, que bateram, que chicotearam, que zombaram, que menosprezaram Jesus Cristo. Foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado. Eu merecia estar lá. Você também. Então, irmãos, não há outra resposta da nossa parte do que sermos agradecidos porque eu não fui lá, eu não passei por aquilo que eu merecia como um criminoso diante de Deus, diante do Deus Santo e Eterno. E junto com a gratidão, o arrependimento, irmãos. O choro amargo, o pesar verdadeiro do fundo da alma de quem fez coisa errada contra alguém inocente. E de clamar por perdão. Senhor, me perdoa, eu fiz errado, eu pequei. É essa resposta, irmãos, que Deus quer de nós. É essa resposta que deveria sair de nós. A resposta não é, mas esse assunto é religioso. Não tem nada a ver com nome de igreja, com religião, irmãos. Tem a ver com uma pessoa que tomou o seu lugar e o meu lugar. Ali Jesus não carregou nome, placa de nome de igreja nenhuma. Não carregou? Ele, o Criador do universo, morreu pelos pecadores do universo. Todos. E a morte, o sofrimento de Jesus, irmãos, foi preço suficiente que satisfez a santidade de Deus. A ira, por causa do pecado humano contra a santidade de Deus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Se você tem paz hoje, é por causa disso. É por causa dessa guerra que fizeram contra o Filho de Deus. Você tem essa paz. Então tem um preço essa paz. Pelas suas pisaduras, ou seja, por todo esse machucado, esse sangue, essa crueldade feita com um inocente, com um cordeiro inocente. Por causa disso nós fomos sarados. Então, arrependimento deve ser a minha reação. 1 Coríntios 15, 3 e 4, a palavra de Deus diz, porque primeiramente vos entreguei, que também recebi. Paulo está falando aqui, que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras. A Bíblia inteira fala disso. E que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas nós vamos chegar lá, irmãos. Estamos falando só do sofrimento hoje. Semana que vem também. Mas lembra o final da história. Estou falando isso para não te deixar em desespero. O final da história, ele venceu, ele vive. E ele quer viver em você. Ele quer te dar a vida com ele, vida eterna, abundante, uma vida que tem significado, vinda de alguém que experimentou o pior que se pode experimentar. O pior que todos nós juntos podíamos experimentar, ele experimentou, irmãos, por amor. Então, Cristo morreu por nossos pecados. Arrependimento. Você se arrepende dos pecados? Ou você tem, ao invés de arrependido, você se sente mal, talvez, por envergonhado, se for descoberto. Isso é o sentimento que Judas teve, mas o que Pedro teve foi chorar amargamente, arrependimento. Esse que todos nós devemos ter, esse sentimento. E não só arrependimento, mas fé. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Jesus já pereceu, ficando longe do Pai, se tornando pecado. E todo aquele que crê nele não vai precisar passar por isso, não vai precisar ser separado de Deus, não vai precisar ser condenado com a condenação merecida dos nossos pecados contra um Deus santo, mas vai ter a vida eterna. Olha, irmãos, por causa do amor que Deus tem, que mandou o seu Filho único para fazer isso, para que todo aquele, mas eu não sou bonzinho, é todo aquele, mas eu não sou religioso, é todo aquele, a palavra todo quer dizer todo, aquele que nele crê, não pereça. Não há pré-requisito, condição aqui, é crer, todo aquele que crê. E além disso, além de arrependimento e fé, a minha reação, a sua reação diante do sofrimento, até agora visto em Jesus, deveria ser obediência. Um texto que eu amo da palavra de Deus. Eu amo toda a palavra, mas um deles é Filipenses 2, 4 e 8. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se o meu Salvador fez isso sem merecer, quem sou eu para pôr condições para Deus para obedecê-lo? Quem sou eu? Eu sou um simples pecador perdoado, agraciado por Deus, seguidor de Cristo, que como Jesus eu quero não só tê-lo para entrar no céu, mas eu quero para viver aqui, na terra. Uma vida abundante, uma vida que revela quem é o meu Salvador. Então, irmãos, sejamos obedientes a Deus, até a morte. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem, irmãos. Todo mundo aqui passa por problemas, amém? Todo mundo aqui tem os seus problemas. Eu tenho os meus, você tem os seus. Devemos sim ouvir cada um, devemos nos abrir para os problemas alheios. Mas os nossos problemas não podem ser impedimento de obedecermos a Deus como Jesus obedeceu. Nossos problemas deveriam ser plataformas para sermos mais obedientes, não desculpas para sermos obedientes. Então, irmãos, aprendamos com o nosso Salvador, sejamos obedientes. Não para agradar ninguém aqui, irmãos, não para agradar o pastor, não para agradar fulano, ciclano, para agradar o nosso Salvador, Jesus Cristo, o pastor com letra maiúscula. Então, irmãos, essa palavra que eu queria deixar para vocês. Que sacrifício! Por isso que eu sou um seguidor de Cristo. Por isso que eu sou cristão. Antes mesmo de ser de qualquer denominação, como somos batistas, né? Eu sou um cristão, seguidor de Cristo, salvo por Cristo. E é isso que eu queria te encorajar. Se você não é um cristão assim, salvo pelo poder de Cristo,
perdoado os seus pecados, eu te convido a fazer isso. Vamos fechar os nossos olhos e abaixar nossa cabeça. Senhor Deus, toque no nosso coração que venhamos responder a Tua palavra de forma a Te agradar. Se alguém aqui que não teve um encontro com Jesus, que Jesus não vive no coração dessa pessoa, na vida dessa pessoa, que essa pessoa possa se arrepender dos pecados que levaram Jesus à cruz, pedir perdão e crer que Jesus veio tomar o seu lugar na cruz do Calvário. Crer em Jesus como Salvador pessoal. Nós que já tomamos a decisão, essa decisão um dia, ajude a sermos obedientes, obedientes até o fim para a Tua honra e glória. E pregar de Jesus, falar desse amor. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda, a cabeça baixa. Você quer falar, pastor, Deus tocou no meu coração para tomar alguma decisão hoje, para reafirmar os meus laços de lealdade para com meu Deus, para ser obediente até o fim, independente do que. Pastor, olha por mim, eu já sou salvo, já sou cristão, mas eu quero obedecer. A exemplo de Jesus, levanta a mão. Amém, amém. Que Deus te ajude na caminhada. É difícil, mas aquele que venceu até o fim, Ele vai te ajudar. Deus te ajude. Talvez você está aqui hoje e você nunca pediu perdão dos seus pecados. Os seus pecados levaram Jesus a passar por isso. E Deus tocou no seu coração. E você agora quer pedir oração, pastor, Deus tocou no meu coração. Eu quero orar, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu estou arrependido. E eu quero Jesus, eu peço Jesus me perdoar e me salvar. Eu creio nele como meu Salvador. Levante sua mão se você sentiu Deus tocar no seu coração para isso. Levante sua mão. Amém. Amém. Eu estou aqui, se eu puder te ajudar depois do culto, ou você deixar falar comigo, a gente entra em contato com você, vai ser um prazer, para qualquer decisão. Que Deus te abençoe nesse momento.